Oi, gente! Tudo bem? A pessoa é um pouquinho bagunceira. Aí ela faz assim, ó, pra vocês não verem. Não tá vendo nada não aí não, né, Paulo? Não. Não tá. Tudo bem com vocês? Hoje é o momento que a gente está terminando o ano, é um período que a gente está finalizando algumas coisas. E eu sempre digo que o tempo é relativo e o tempo é uma invenção humana. Quando a gente fala que a gente acaba dividindo em partes um período de 365 dias, é só uma simbologia. Mas são as simbologias que nos trazem algumas crenças e nos trazem algumas possibilidades. Então tá tudo certo. Está tudo certo acreditar que o ano está acabando e ter a esperança de um ano melhor. E eu vim conversar com vocês sobre o momento em que a gente vive, que é a idade da complexidade. Eu não sei se eu já falei isso para vocês nos outros vídeos, mas eu venho aqui falar de uma maneira muito informal, aqui na minha casa, na sala da minha casa, para fazer mesmo, para trazer para vocês uma mensagem de recomeço, já que nós, seres humanos, estamos tão habituados nessa coisa de particionar o tempo e de dividir ele em anos, em meses, em dias, em semanas. E na idade da complexidade, o maior desafio que nós temos é lidar com o ser humano. Então a minha proposta aqui é a gente falar um pouco de conexão. Falar um pouco dessa necessidade que nós temos de estarmos conectados com o outro, de estarmos conectados com o mundo à nossa volta, porque uma das coisas que mais nos capturam é isso aí que vocês estão exatamente fazendo, me assistindo. É a era digital. E uma das inteligências, os próximos vídeos de 2020, nós vamos falar das 5 habilidades do futuro. E eu divido essas 5 habilidades a partir de estudos que eu fiz em 5 principais. E numa dessas habilidades a gente fala da inteligência interdigital. E que ela pode ser uma inteligência que, se nós não desenvolvermos, a gente acaba capturado por esse aparelhinho que está na nossa frente, pela falta de conexão. Ao mesmo tempo, é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente está super, hiper conectado, mega conectado, sofrendo a influência de uma superabundância de informação, nós estamos aí extremamente desconectados do ser humano, desconectados do outro. Então, eu venho deixar minha mensagem de final de ano para vocês, justamente para que a gente coloque esse desafio, que é a conexão, é o estado presente, é estar aqui agora com outros seres humanos. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa estar conectado com a gente mesmo. A conexão que a gente precisa ter com a gente, ela é determinante e ela diz muito sobre a conexão que você estabelece com o outro. Assim como eu digo sempre para vocês que para você desenvolver a inteligência interpessoal, você primeiro precisa desenvolver a inteligência intrapessoal. Porque a maneira como você se relaciona com você determina como você se relaciona com o mundo. E na conexão não é diferente, a conexão não é diferente. A forma como você se conecta com você diz muito sobre a forma como você depois vai se conectar com o outro. Uma das premissas básicas que é da natureza do ser humano é a reciprocidade. Então, quando eu faço, por isso que a gente ouvia sempre lá da mãe, do pai, da família, da avó, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Talvez eles não soubessem cientificamente, a partir da ciência que fala do relacionamento humano, eles não sabiam dar esse nome, mas a gente estava falando exatamente da reciprocidade. Perceba que a partir do momento em que você faz algo bom, trata o outro bem, o que você recebe em troca também é isso. Então, eu vou deixar para vocês aqui uma mensagem de reciprocidade. E quando a gente consegue entrar nessa vibe com o outro, a gente recebe isso de volta. E a gente se conecta com a nossa grande natureza do ser humano, que é estar presente para você mesmo e para o outro. É importante que para que você se conecte com você, você se perceba, você consiga entender como é que você funciona. Então, uma inteligência está sempre ligada à outra. Uma habilidade do futuro
A gente chama do futuro para dar um nome bonito, mas na verdade o futuro já chegou, o futuro é o aqui e agora. Para que a gente desenvolva essas habilidades que compõem a inteligência emocional, é preciso sempre que a gente parta do princípio que o olhar para dentro é o melhor caminho. A saída e o primeiro passo é sempre para dentro de nós mesmos. Então, para que você se conecte com o outro e viva um mundo melhor com o outro, é importante que você faça primeiro com que você consiga se relacionar bem com você mesmo. Você consiga perceber que você, como a gente já falou nos outros vídeos, pode estar vivendo numa prisão emocional, pode estar fazendo aí jogos psicológicos, pode estar usando um mindset fixo, que esses vídeos que nós fizemos é justamente para ampliar essa percepção de vocês sobre vocês mesmos. Mas não esqueçam que o outro também funciona assim. Ele também tem gatilhos, ele também tem registros, ele também joga esse jogo, ele também pode estar vivendo numa prisão emocional. Então, quando eu percebo que eu vivo dessa maneira, que eu posso estar vivendo assim, lembre-se sempre que o outro à sua frente também pode viver um momento como esse. O outro também tem história, o outro também teve uma infância, o outro também teve os seus registros. Então, olhe para o outro ser humano como alguém que, da mesma forma que você, vive as suas limitações, as suas crenças e está caminhando e está buscando melhorar. No fundo, no fundo, no fundo, na essência de nós seres humanos, o que nós queremos é crescer. A diferença é que a minha concepção de crescimento é uma e a sua é outra. Então, quando eu entendo que o outro sempre tem uma intenção por trás das suas ações, que ele tem uma história, que ele tem um registro, que ele tem uma história de vida. A gente sempre fala isso, né? Você quer entender o outro, calça os sapatos que ele usa e viva a história que ele viveu. Assim a gente conseguir se colocar na pele do outro. Então a reciprocidade sempre parte da empatia. É de entender que na tua frente tem um outro ser humano, por pior que ele esteja sendo como ser humano naquele momento. Então, o que eu desejo para você nesse 2020 é que você entre num processo de se conectar com você mesmo. Que quando você se conecta com você, com a sua essência de ser humano, você consegue olhar para o outro de outra forma. E você naturalmente começa a despertar em empatia e viver um processo de reciprocidade com o outro. E além de tudo isso, eu venho agradecer profundamente a sua parceria em 2019 e dizer para você que eu cresço muito com os seus feedbacks. Eu cresço muito quando você interage comigo. Eu cresço muito quando a gente troca experiências. E eu cresço muito com a sua história de vida. Quero agradecer muito. Nossa, bateu a porta. Só um vento. Está ventando bastante aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nessa época do ano. Eu quero dizer para vocês que eu espero vocês em 2020. Eu venho pedir, de uma forma muito humilde, que você siga o @DaniGilConsultoria, que você interaja com as nossas postagens, que você curta as nossas postagens, que você comente, marque o teu amigo, que você possa estar mais pertinho de mim em 2020, para que a gente possa ampliar ainda mais a nossa conexão enquanto ser humano. Porque é na conexão com o outro, por mais diferente que o outro seja, que nós vamos conseguir crescer ainda mais e nos desenvolvermos como seres humanos nessa era da complexidade, nessa idade da complexidade e nessa idade em que a gente precisa trabalhar o ser humano que nós somos para entendermos o ser humano que o outro é. Combinado? Lá no YouTube também, se inscreva no nosso canal, nós estamos no YouTube, nós estamos nas melhores plataformas de podcasts, aqui no IGTV nós sempre colocamos os nossos vídeos e eu vou esperar você no próximo ano para que a gente possa aumentar ainda mais a nossa conexão. Um beijo enorme, um Feliz Natal para você e para sua família, um 2020 repleto de grandes e boas possibilidades. E lembre-se, você é o maior responsável pelas suas escolhas. Responsabilize-se pela sua vida. Seja o autor e o protagonista da sua história. Porque eu aprendi. Eu consegui vencer muitas e muitas dificuldades e ainda estou no caminho como todos nós.
E eu espero que essa conexão contigo possa ampliar mais ainda as minhas possibilidades de crescimento, porque é com o outro que a gente cresce. A gente nasceu para viver em comunhão e para viver com o outro. Então que a gente possa aprender a viver com o outro. Mas para que isso aconteça, aprenda a viver com você mesmo. Seja menos duro com você. Seja mais compreensivo com a sua história. Coloque a sua criança no colo. Combinado? Um beijo enorme para você e até 2020, tá bom? Semana que vem a gente vai colocar um videozinho bem rápido aqui no IGTV pra gente reforçar e falar um pouquinho sobre metas, tá bom? Metas e sonhos. É a mesma coisa? Sonho e meta? Combinado? Um beijo e até semana que vem.